Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta hoje com muita alegria, com muito prazer, para continuar os nossos papos sobre doenças psicossomáticas. E o assunto que eu escolhi hoje é um assunto que, na verdade, assim, eu tenho visto muitas pessoas com esse problema, inclusive na minha clínica também. Então eu resolvi falar um pouquinho para a gente poder fazer uma reflexão acerca disso. É AVC. Como o próprio nome diz, é um acidente que acontece nos vasos no cérebro. Então tem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico é aquele que acontece onde o fluxo de sangue ele é interrompido por algum coágulo ou algum acúmulo de gordura nas artérias. Então acontece, esse impedimento que o sangue não circula no cérebro levando o oxigênio necessário e com isso o organismo acaba sofrendo algumas limitações, que pode ser dificuldade de falar, de enxergar, de se movimentar, dependendo da área do cérebro que foi afetada. Esse é o mais comum de acontecer. E o outro é o AVC hemorrágico, que normalmente é o mais grave, onde há o derramamento de sangue, o rompimento dos vasos, e aí então acontece com mais gravidade, mas felizmente é o que menos acontece. Eu não vou entrar nessas questões da medicina com relação a essa enfermidade, porque essa não é a minha área. O que eu quero aqui com vocês é falar sobre os nossos comportamentos emocionais, padrões mentais que podem levar ao acidente vascular cerebral. E a gente sabendo disso, a gente pode evitá-los. Então a minha intenção aqui é promover uma reflexão para que a gente possa ter uma ação preventiva. Então eu vou falar aqui de algumas características de pessoas que tiveram AVC, e se você por acaso se enquadrar em alguma delas, faça uma reflexão, uma avaliação e mude um pouco o rumo da história, porque se a gente puder evitar que as coisas aconteçam, que são ruins, tanto melhor, tá certo? Então eu vou te descrever mais ou menos como é o perfil de uma pessoa que pode desenvolver essa questão do AVC. Como é que é? Uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de lidar com o fluxo natural da vida. Porque o AVC em si, como eu falei agora mesmo, é o fluxo de sangue que está sendo interrompido por algum obstáculo. E isso na nossa vida pode ser conectado, pode ser traduzido como uma dificuldade natural que algumas pessoas têm com alguns perfis de personalidade, que elas mesmas atrapalham, põem um obstáculo, elas são os próprios obstáculos para que as coisas possam resolver de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais sossegada, de uma maneira mais corriqueira, Então elas põem dificuldade nas coisas, são pessoas muito críticas, que veem sempre o lado negativo, acham que não vai dar certo, são muito exigentes e rígidas com os próprios pensamentos e comportamentos. Quando ouvem as pessoas falarem coisas contrárias, elas só pensam em formas de contrapor, em vez de colocar as suas ideias no stand-by e ouvir o outro e fazer uma avaliação, e até promover um renovo na sua forma de pensar e se posicionar, quem sabe? Não, são pessoas extremamente rígidas que querem impor a sua vontade, impor o seu pensar e com isso acabam fazendo relacionamentos muito difíceis. Difíceis dela com ela mesma, difíceis dela com as pessoas. E também tem muita dificuldade de lidar com as mudanças. Por causa dessa rigidez, ela só sente a vontade nas coisas que são familiares, nas coisas que ela já tem controle e domínio. Então, quando fala de mudanças, tanto externas quanto internas, elas entram assim, num desconforto emocional muito grande, porque elas tendem a repetir aquilo que elas já conhecem. E isso implica também falta de flexibilidade. Falta de flexibilidade no falar, falta de flexibilidade no pensar, no agir, porque elas exigem determinadas posturas de todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Então, elas sofrem de lidar com a diversidade e com essa rigidez de posturas. E também ela é muito influenciada pelas pessoas na medida em que ela é muito crítica
com relação ao que as pessoas fazem, estão sempre olhando sempre o lado negativo, e muito exigentes com elas mesmas também. A mesma rigidez que ela observa nas pessoas, né, que ela tem com as pessoas, ela tem consigo mesmas. Então são pessoas que têm uma tensão permanente muito grande, se sentem extremamente responsáveis por tudo que faz, e muitas vezes até excede no grau de responsabilidades, né, de acúmulo de funções. E essa tensão toda causa esses obstáculos todos para fazer, né? Porque ela sabe transpor o obstáculo, e ela fica empacada naquelas coisas por causa da rigidez e etc. Né? Tem uma conexão simbólica com o que acontece lá no acidente vascular cerebral, como eu falei agora mesmo. Então ela impõe a vontade para o outro, né? E ela desrespeita tanto as pessoas quanto a si mesmas, nessa exigência, né, que é exagerada. E tem uma outra coisa, às vezes é um problema, qualquer problema acontece e vai acontecer ao longo da nossa vida, mas ela parece que dramatiza, ela sente o problema de uma forma muito maior, muito mais sofrida e muito mais dramática do que outras pessoas enfrentariam aquela mesma situação. Então é um perfil, né? Eu não estou aqui assim, colocando defeito, achando que está certo ou que está errado. É uma forma de se organizar, é um padrão de comportamento que é muito sofrido, mas se a gente tomando consciência disso, a gente pode mudar. Né? Será que determinado problema é realmente grave? É realmente uma coisa muito grande? Ou será que eu estou colocando uma dificuldade que não existe? Eu estou criando uma situação que, na verdade, né, estou colocando mais sofrimento, né, do que poderia. Então ela entra numa situação de autossabotagem. Sem querer, ela faz tudo contra ela mesma. Esquece das coisas importantes que podem promovê-la, né, e se distrai com coisas que poderiam ser boas. Então ela entra no processo de autossabotagem, exatamente por causa, né, dessa condição. E essa rigidez de pensar e de agir vai levar a ela a ter um comportamento de controle. Então ela acha que ela pode controlar todo mundo, controlar as pessoas. Né? E isso é muito ruim, porque isso na verdade não existe, né? Essa possibilidade de controle. É uma ficção, é uma fantasia. A gente não pode sair controlando tudo, nem a gente mesmo às vezes, muito mais os outros. Então, essa falta, né, de controle que ela acaba percebendo, né, que acontece, acaba criando uma tensão e um círculo vicioso, né, que se faz constante. E o hemorrágico, né, aponta muito para o descontrole. Porque quando a gente até usa uma expressão, derramou o leite, agora entornou o caldo, né? Quando a gente perde o controle da situação. Então, o AVC hemorrágico acontece exatamente isso. A veia se rompe e o sangue entorna, né? Vamos dizer assim, entre aspas, o sangue é derramado. Né, há uma hemorragia. Então, quando acontece isso, normalmente as pessoas já perderam o controle sobre si mesmas, sobre a vida, né, são pessoas sem esperança, sem nenhuma, sem a força vital, né, muito enfraquecida, acham que não tem mais poder para nada, já perderam o poder que elas têm sobre elas, que ela poderia ter sobre os outros, né, numa situação de comando, por exemplo. Então, ela está com uma situação com um sofrimento interno muito mais grave, muito mais intenso, e o corpo responde a esse sentimento e a essa vivência, ou seja, pode responder, né, com um AVC hemorrágico que é mais grave, podendo levar até a morte em menor tempo, né? Então o controle, na verdade, é um reflexo do medo que a gente tem das situações, né, do inesperado acontecer, e também da tensão. Então, se você está com medo e está tenso, você acha, você quer, né, tem a tendência de ficar controlando tudo para nada sair daquilo que é familiar para você e você não se surpreender com nada, né? Nenhuma novidade aconteça durante aquele percurso, durante, né, aquela situação. Então, se você quiser realmente mudar a sua realidade interna, que nós precisamos de fazer, ouse mudar seus pensamentos, seus sentimentos, porque assim seus comportamentos na sequência vão ser mudados também. E só dessa forma você vai conseguir buscar uma vida com mais qualidade, com mais respeito por você e pelas pessoas, com mais flexibilidade, deixando o fluxo, né, das coisas fluírem normalmente, porque a vida tem uma dinâmica própria que a gente não pode impedir. Tudo em nós se movimenta e a vida, os fatos também se movimentam. Por exemplo, eu estou aqui, até já falei isso em outros vídeos, eu estou aqui parada, sentada, conversando com vocês. Mas tudo em mim está se movimentando.
meus cílios estão, né, o meu piscar está acontecendo, meu pulmão também, né, está se movimentando, meu coração, o fluxo do meu sangue está correndo em todo o meu corpo, né, tomei café agora mesmo e o meu sistema digestivo com certeza está em movimento para digerir esse alimento que eu comi. Então, assim, está tudo em movimento. E sempre as coisas estão em movimento. Nós não podemos parar esse fluxo, não podemos ter controle, não podemos, né, imaginar tudo que vai acontecer. Então nós precisamos ter tranquilidade, ter serenidade, autoconhecimento para poder evitar essas situações tão sofridas e desnecessárias, para que você possa pensar, sentir e agir com mais tranquilidade, com mais respeito e com mais saúde. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se isso realmente tiver acontecido, eu gostaria que você desse um like, que acionasse o sininho, fizesse a inscrição e também você é livre para propor outros temas, para fazer comentários sobre aquilo que eu estou falando e assim a gente vai se relacionando na medida do possível. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.